E hoje a história da gente é lembranças. Então, vamos comigo? Vamos viajar para a África. Há muito tempo atrás, aonde tudo se guardava como ancestralidade, Pedrinho e seu avô andavam pelas terras daquela linda tribo lá na África. Quando eles estavam andando, contavam coisas que aconteciam todos os dias. E o seu avô, um grande contador de histórias, sempre contava a história do baobá, uma planta, uma árvore linda com raízes fortes. Essas raízes eram ficadas na terra e ela era muito forte. O seu avô sempre dizia: Pedro, Pedro, seja como o baobá, que mesmo diante de tantas diversidades da vida, não perde as suas raízes, não perde a sua história. Pedro era muito pequeno, não entendia o que o seu avô estava falando, mas guardava no coração porque tinha muito respeito aos seus ancestrais, que era a tradição do seu povo, os ancestrais passarem suas histórias de geração para geração. E Pedro todos os dias ia caminhando com seu avô, vendo os pés de baobá e escutando as grandes histórias e as grandes lições. Só que ele não sabia que algo muito triste ia acontecer na sua vida. Pedro, assim como outros de sua linda aldeia, foram escravizados. Foram tirados da sua terra sem nem ao menos saber para onde iam. Pessoas estranhas chegaram lá na aldeia do Pedro e pegaram ele e colocaram uma corrente no seu pescoço. Colocaram ele e alguns de seus amigos dentro de um barco que eles chamavam de navio negreiro. Pedro foi tirado da sua terra, da sua mamãe e do seu papai. Ele chorava tanto, 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 porque ele não sabia o que ia acontecer com ele, nem aonde ele estava. Ai, que saudade da minha família, que saudade dos meus pais. Por que eu estou aqui? O que eu fiz? Muitos dias mesmo, Pedro passou naquele navio, sem nem saber para onde vinha. Ele acabou vindo parar no Brasil. Pois é, vindo parar em uma fazenda aqui do nosso país. Mas ele não sabia falar nossa língua, ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava com saudade da sua mãe, estava com saudade do seu papai e dos seus irmãos e do seu avô, que contava aquelas lindas histórias. Mas tudo ficou na sua lembrança, porque o tempo foi passando e Pedro foi ficando cada vez mais triste. Mas ele não sabia o que poderia acontecer. E olha que as coisas ficaram um pouco difíceis para Pedro. Pedro começou a trabalhar, colocava umas correntes no Pedro e ele não entendia o que ele tinha feito de mal. E as pessoas faziam: trabalha, trabalha! E ele fazia: mas como? Eu não sei nem o que fazer. E assim Pedro trabalhava e dormia dentro de uma senzala com várias outras pessoas de outras tribos perto do Pedro, porque tudo não era no mesmo lugar. Tinham tribos diferentes, lugares diferentes que foram sendo tirados um dali, um de acolá, e Pedro acabou ficando dentro dessa senzala com outros de seus irmãos. Então, o que aconteceu? Ele ficou lá morando na senzala, ele dormia de noite e trabalhava de dia. Só que aquilo não era vida para ninguém. Além de trabalhar sem um centavo receber, o Pedro ainda levava chicotada.
Pois é, minha gente, já pensou que triste? Chicote nas costas, só porque ele estava cansado de trabalhar. E às vezes ele ia ajudar os seus colegas e também levava chicotada porque tinha ido ajudar. Isso não era vida para ninguém. Ele sonhava com a sua liberdade e ficar livre de novo, como ele era livre lá na sua terra. Ele sonhava em ver sua mamãe novamente, o seu papai novamente. Então, junto com alguns dos outros colegas, eles fizeram reuniões secretas e se juntaram. E o maior sonho da vida deles era conquistar a liberdade. E assim foi feito. Eles estavam juntos e conseguiram, a todo custo, fugir. Eles sabiam que era perigoso. Por que era perigoso? Porque se pegassem eles, eles iam ser mortos. Mas era melhor morrer tentando do que viver naquela vida. Pedro sempre pensava isso. Então, eles esperaram o cochilo do capataz. E ó, fugiram, gente. Fugiram. Foram pelas matas. Passaram por tanto perigo, mas conseguiram chegar num lugar que eles diziam que era o lugar que eles podiam morar. Era o Quilombo dos Palmares, um lugar de tradição, de história, de cultura daquele povo. Lá no Quilombo, todo mundo era livre novamente. E lá ele conheceu uma linda menina chamada Iaiá. Iaiá, ela era linda e os dois acabaram se apaixonando. E tinha festas, tinha muita coisa boa no Quilombo. Lá, tudo que plantava era dividido entre todos. Zumbi e Dandara tomavam conta daquele quilombo. E todos os negros que moravam ali eram livres. Eles podiam cultuar aquilo que eles acreditavam, viver a partir das suas crenças e serem felizes e construir famílias. Foi lá no Quilombo que Pedro construiu mais outras lembranças e guardava no seu coração as histórias de seu avô, as histórias da sua África e de todo o seu povo. Pedro guardou a história de seu pai também e a história da sua mãe. Mesmo ele nunca mais tendo visto os dois e nem o seu avô, ele sempre lembrou da história dele com o baobá. Seja forte, finque as suas raízes na terra e mesmo diante de todas as dificuldades, seja livre. E assim, essa história termina com lembranças de uma África e de uma história tão sofrida que Pedro e vários outros irmãos nossos africanos passaram. É por isso que nós temos que refletir bastante sobre a consciência negra e lembrar que todos nós somos únicos, filhos do mesmo pai e da mesma terra. Essa terra é para todos, independente da cor, da raça e do credo. Contando Histórias em Casa fica por aqui com a história Lembranças de Vanessa Alexandre, da coleção Nossa Terra, para Contando Histórias em Casa. Um grande beijo, meus amores da Meire, para todos.